Olá, eu sou a Maria Eduarda, eu tenho 14 anos e faço parte dos Exploradores do Rei. Eu sou do Destacamento 26 e hoje eu vou falar um pouco sobre esse livro aqui. Ele é o livro Sem Desculpas. Esse livro foi lançado em 2017, ele foi escrito pelo nosso comandante nacional, comandante Ed Dalbello. Então eu vou falar um pouco sobre ele. Ele é um manual de treinamento para cristãos ninja. Eu vou falar um pouco sobre o que eu achei dele, sobre o que eu entendi, em geral, o que ele fala também. Esse livro tem 12 capítulos e ele tem 168 páginas e, em geral, ele é um manual, assim, como eu diria, para adolescentes. Então, ele tem alguns capítulos e cada um fala sobre algum assunto, assim, que os cristãos enfrentam, assim, diariamente, que a gente se depara, situações do nosso cotidiano e que a gente, como cristão, como filho de Deus, tem que estar preparado para agir da melhor maneira, para mostrar como é ser um cristão, né? Primeiro capítulo do livro chama-se Galinha Atropelada. Ele fala um pouco sobre como o inimigo tenta atropelar a gente e se a gente quer ser uma galinha e só sair andando na rodovia e ser atropelado pelo inimigo, ou se a gente quer ser um ninja e tá prestando atenção nas ciladas que ele arma pra gente e a gente fluir, sair daquele ambiente e tá preparado para isso. Ele dá como referência também ali pra gente olhar na Bíblia, em Mateus 13, 14. O que eu achei? Eu acho legal que o livro também ele traz essas referências da Bíblia. Em cada capítulo ele traz uma referência bíblica ou traz um livro ali próprio pra gente ler da Bíblia, trazendo o que a Bíblia fala também sobre isso pra gente. O segundo capítulo é Compre um Tênis. O que isso tem a ver, a gente pensa, né? Bom, fala ali sobre as paixões da juventude, esse capítulo. Mas o que Compre um Tênis tem a ver? Fala pra gente simplesmente comprar um tênis e sair, gente. Porque vai ter ciladas do inimigo, não vai. Deus prepara a gente, ele tem o tempo certo pra gente e muitas vezes essas paixões nos impedem de estar prestando atenção em alguma coisa que Deus preparou pra gente e a gente vai caindo nas ciladas do inimigo. Então compre um tênis, sai correndo dessa cilada e espere em Deus porque é melhor. O terceiro capítulo fala do filho pródigo, do pai, não só o nosso pai aqui na terra, mas o nosso pai espiritual também, sabe? Ele explica um pouco sobre como é importante a gente ter a referência de um pai, como nosso pai está presente, por mais que a gente às vezes não entenda isso, como o que eles falam, que a gente tem que ter essa referência, mas fala não só nosso pai espiritual que ele tem que ser, mas também fala sobre o nosso pai aqui na Terra. Esse capítulo também é bem interessante. Esse aqui eu achei bem interessante, é o capítulo 4, chama-se Amigo da Onça. Você já imagina, né, que esse capítulo fala um pouco sobre as nossas amizades aqui na Terra e como uma amizade verdadeira pode estar nos influenciando e fala um pouco sobre as nossas amizades boas e as nossas amizades ruins e como a gente tem que diferenciar isso. Como um amigo bom pode nos aproximar de Deus, é aquele amigo que está sempre falando, vamos para a igreja, vamos ler, vamos fazer isso, vamos para um retiro. É aquele amigo que tá sempre contigo e quer o teu melhor realmente. Às vezes nós temos os nossos amigos de fora, os que não participam, que não, às vezes não acreditam em Deus, tudo bem. Mas isso a gente tem que ver com que a gente é influenciado e como a gente pode influenciar eles e não assim, de um jeito ruim, mas influenciar para o reino de Deus. Fala um pouco sobre essas amizades verdadeiras, sobre como diferenciar uma amizade tóxica, como a gente pode estar entrando no reino de Deus nesse quesito da amizade. O capítulo 5 fala sobre uma menina corajosa, fala sobre decisões. Esse capítulo fala sobre Esther, né? Esther foi uma princesa e ela virou uma rainha, aliás, né? E ali fala como Esther teve que tomar decisões difíceis, decisões que
não eram fáceis com a pouca idade dela. Fala sobre algumas das decisões que a gente vai ter que tomar na nossa juventude, a gente querendo ou não. Então, que a gente não pode dar desculpa para isso, que a gente tem que ser firme nas nossas decisões e prestar atenção qual que é a melhor decisão, porque às vezes elas não influenciam só a gente, mas influenciam no nosso futuro, no reino de Deus, nas pessoas ao nosso redor. E ele explica um pouco disso também, como a gente deve tomar essas decisões. Capítulo 6 fala sobre cabeça fria, como a gente não deve se influenciar pelo mundo, sobre algumas decisões que a gente vai tomar, né? E em geral é isso que a gente deve colocar, tá me estressando por causa disso, muitas coisas do mundo estão me sufocando. Toma um banho com água fria, gente, e bola pra frente, foca no reino de Deus. Elefante Cor-de-Rosa, capítulo 7, também é algo interessante. Fala como a gente busca pelo apimentado, né? O que te chamaria a atenção se tu visse 2 elefantes numa pista? Um elefante normal e um elefante cor-de-rosa? Chamaria atenção provavelmente o elefante cor-de-rosa, porque não é algo normal, né? E isso fala, gente, como a gente busca o que é diferente, como a gente busca o que é apimentado. E fala que muitas vezes isso tem o seu lado bom e tem o seu lado ruim, porque Deus, assim, Deus não muda. Às vezes quem muda é a gente. Fala, Deus não se afastou, quem se afastou foi a gente. Então fala como às vezes a gente busca algo novo, mas não era isso que era pra ser, entende? Fala um pouco sobre isso e como a gente busca sempre mais e às vezes a gente não está satisfeito com o que tem e essa coisa é o melhor pra gente. Explica um pouco melhor, né, nesse capítulo, e vai entrar aqui muito nesse detalhe. O próximo capítulo fala sobre abstinência, sobre o que Deus tem preparado pra gente, que não é pra gente ficar muito correndo atrás, porque Deus tem preparado pra gente, no momento certo vai chegar. Fala sobre... Em geral, vocês já entenderam, né? Fala sobre abstinência, sobre o sexo antes do casamento, o beijo. Fala sobre tudo isso e ele explica ali pra nós como Deus tem preparado, traz algumas referências bíblicas pra gente e que a gente não precisa ficar correndo atrás e que Deus tem algo preparado pra gente. Capítulo 9 chamou bastante atenção fala sobre 3 dedos. Como assim 3 dedos? Fala sobre as minas da vida que a gente pisa muitas vezes, né? E que a gente pode perder talvez errando. Todos os nossos erros, a gente supondo que você perca um membro do seu corpo. É melhor você perder 3 dedos do que perder um pé inteiro. Então foca nesse erro, não foque neste erro, foque no que aprenda com ele para você não errar de novo. Veja com o que as outras pessoas erraram para você aprender e não errar que nem elas. E lembre-se que quem não erra não aprende também, né? Claro que você não vai sair errando e qualquer coisa você vai pedir desculpa, vai tentar... Não, o teu intuito é melhorar e aprender com isso. Isso traz até uma ilustração aqui no livro, não sei se eu vou achar agora, mas é bem interessante esse capítulo, eu sugiro vocês lerem com bastante atenção. Capítulo 10 fala sobre o melhor de Deus, sobre o presente que ele preparou para nós, fala um pouco sobre abstinência também, sobre como Deus preparou algumas coisas para a nossa vida, não antes do casamento, mas depois. Tá falando que Deus não tá privando a gente de algumas coisas, mas ele tá falando que tem um momento certo, explica como isso é importante, como Deus tem preparado, que você não precisa se afobar com isso, porque fala ali como se fosse um presente. Por exemplo, você tem o seu aniversário, ele tá chegando, e o teu presente você sabe onde ele tá, você tem a decisão de abrir ele daqui uma semana no teu aniversário, ou você abrir isso agora. Mas quando chega... Beleza, você decide abrir ele agora, mas quando chegar o teu aniversário, qual graça vai ter? Porque você não vai saber o que é. Se você foi esperto, você já entendeu a analogia, né? Então esse capítulo fala um pouco sobre
o sexo antes do casamento e como Deus preparou esse presente para nós e que a gente deve prestar atenção, se manter, se privar de algumas coisas, porque na hora certa vai chegar e Deus tem esse presente já preparado para nós. Capítulo 11 fala todos fazem isso, capítulo 11 e capítulo 12, já vou encerrar aqui, o capítulo 11 é todos fazem isso e o capítulo 12 é a sala de recuperação. Desculpas que a gente dá, né, que os nossos amigos falam muitas vezes, mas todo mundo faz isso, não, vamos ali, é só fazer isso, todo mundo vai. Você já ouviu isso, eu sei, e fala como a gente não é todo mundo e que a gente pode sim falar não, e tá tudo bem, que Deus, que a gente tem que estar privado de algumas coisas, tipo, que a gente sabe que não faz bem pra gente, e fala um pouco sobre como Deus tem preparado, como a gente pode falar, como a gente, tipo, em geral, sair dessas situações. E a sala de recuperação fala sobre algumas coisas, sobre o arrependimento interno da gente, sobre, e se você já fez alguma dessas coisas, você tá arrependido. Fala como a gente apesar de tudo isso, é só a gente aceitar Jesus como nosso único suficiente Salvador, buscar Ele, que Ele vem até nós. Você não precisa se humilhar, você não precisa se jogar no chão, você pode começar uma nova vida, pedir perdão para Deus e Ele vai estar contigo. Então é isso, eu acho que eu falei isso foi o que eu entendi em geral do livro. Esse livro aqui eu aconselho, ele tem um pouquinho aqui, um pouco fala, tipo, brevemente sobre o que fala aqui o livro. E eu gostei bastante, achei que ele é bem instrutivo. Obrigada, tchau.